Boa noite a todos. Inicialmente, muitíssimo obrigado, doutora Adriana Perácio. Também obrigado à doutora Silvana Lobo, diretora-geral da ESA, doutor Adriano, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Minas Gerais. Muitíssimo obrigado pelo convite de poder estar aqui hoje conversando com os colegas sobre essa teoria do desvio produtivo do consumidor que vem, de uma certa forma, revolucionando o que costumeiramente vem sendo chamado de jurisprudência do mero aborrecimento. Quero cumprimentar aos demais colegas da mesa e, de pronto, iniciar a apresentação, porque o tempo urge. Primeira coisa que eu faço nessas apresentações é tentar construir com os colegas, de forma superficial, naturalmente, devido à exiguidade do tempo, mas construirmos juntos a teoria do desvio produtivo, de forma que os senhores realmente compreendam da maneira mais ampla possível e possam efetivamente empregá-la, porque somos advogados, os grandes responsáveis por essa transformação da jurisprudência. Então, a primeira coisa que eu sempre faço, e eu fiz na nova obra, eu demorei 4 anos para reformular, é trazer uma brevíssima evolução histórica do modo de produção da sociedade. Isso é importante porque nós saímos, há 10 mil anos atrás, de uma sociedade em que o modo de produção era um modo de produção primitivo, né, onde se vivia da caça, da coleta, da pesca, e chegamos ao modo de produção capitalista hoje. Houve, nessa época, né, nesses últimos 10 mil anos, um progresso tecnológico, econômico e organizacional enorme que transformou bandos de indivíduos nômades e autossuficientes, né, que viviam, como eu disse, da caça, da pesca, da coleta, e viviam naturalmente submissos às forças do impulso e do hábito, transformando-se numa sociedade altamente especializada. Hoje nós temos médico até de unha, né? Não é mais um médico, não é mais o ortopedista, não é o especialista em mão, é o especialista em unha. Então, é uma sociedade altamente especializada, por isso mesmo interdependente, cada um de nós depende do outro, por sermos especialistas, e uma sociedade relativamente desenvolvida em termos materiais. Desfrutando dessas facilidades, dessas comodidades, desses confortos, desse bem-estar que advieram, né, que vieram com a Revolução Industrial, a sociedade passou a ter a possibilidade, vejam bem que é a possibilidade, de viver com mais liberdade e de viver com mais qualidade de vida. Algumas peculiaridades do modo de produção capitalista. A especialização profissional leva à interdependência. Como eu disse, cada um de nós aqui, maioria advogados, precisamos de um médico, de um engenheiro, de um arquiteto, de uma pessoa que faça a limpeza em nossas casas, precisamos do restaurante para nos alimentar e por aí vai. Um depende do outro, é uma sociedade interdependente. Essa interdependência das pessoas leva à necessidade de realização do que se chama de trocas, trocas no sentido lato sensu. Essas trocas são realizadas por meio das relações de consumo. Deixa eu só tomar água. Agora sim. Mas quem são os atores, né? Eu estou construindo, estou dizendo algumas coisas óbvias, mas é importante para que a gente construa a teoria do desvio produtivo. Quem são os atores das relações de consumo? Nós temos, de um lado, um fornecedor profissional e especializado. Ele detém conhecimento técnico e informacional e, presumidamente, superioridade econômica e jurídica. Do outro lado, o consumidor, que presumidamente é leigo, no sentido que desconhece os processos de fabricação, de comercialização, etc. Ele é vulnerável e ele é carente.
Calma, que não é questão de afeto. Ele é carente no sentido de que ele tem necessidades, desejos e expectativas. Esses papéis, vejam bem, são intercambiáveis, especialmente entre as pessoas economicamente ativas, como nós aqui, talvez em sua maioria. Então, ora somos fornecedores, ora somos consumidores. Nesse momento, eu me coloco como fornecedor, né, de informações. Estou trazendo aqui uma pequena aula, uma pequena palestra. Os senhores seriam os meus consumidores. Espero que os satisfaça. Então, existe o tempo todo, né, esse intercâmbio de papéis. Daí a responsabilidade que cada um de nós tem nessas situações que nós vamos tratar em breve. Essa divisão de tarefas, né, é o que justamente permite que os produtos e serviços sejam produzidos com maior qualidade e cada vez com maior eficiência. Porque o fornecedor é o especialista, ele só faz aquilo. Então, ele tem o dever legal e moral de fazer cada vez melhor, cada vez com mais eficiência. Qual é o papel de cada ator? Ator aqui, naturalmente, é o agente econômico, né? Fornecedor e consumidor. Qual é o papel de cada um? Veja que eu ainda não estou entrando muito na questão jurídica, a gente já entra nela, mas é importante fazer esse apanhado histórico, sociológico. O papel do fornecedor, obviamente, é produzir produtos e serviços, né, bens e serviços, que ele oferece no mercado de consumo para atender o que nós acabamos de ver, as necessidades, desejos e expectativas do consumidor. O consumidor, olha que interessante, ele adquire ou utiliza esses produtos e serviços como destinatário final, até aí não tem nenhuma novidade, é o conceito de consumidor, para satisfazer suas carências, né? Então, o fornecedor fornece para que o consumidor satisfaça essas carências. Mas satisfazer essas carências para quê? De modo que ele possa viver com mais dignidade e qualidade de vida, não para ter problemas. Nós queremos fornecedores que sejam especialistas, que façam as coisas certas, né? Satisfaçam as nossas carências, necessidades, desejos, expectativas e não criem problemas. Segunda questão, o consumidor também adquire e utiliza produtos e serviços para liberar os seus recursos produtivos. Possivelmente, quem não leu a minha obra nunca ouviu falar disso, porque fui eu que inventei. É uma questão central, Nós vamos ver isso daqui a pouco como missão implícita de todo e qualquer fornecedor. Então, o consumidor utiliza esses produtos e serviços para liberar os seus recursos produtivos, ou seja, ele utiliza esses produtos e serviços para ter condições de empregar o seu tempo e as suas competências, que são seus recursos produtivos, nas atividades de sua escolha e preferência. Repito, não para ter problema, não para resolver problema. Mas o que nós precisamos para produzir um bem, produzir um serviço, produzir uma atividade? E aqui eu falo de todas as pessoas, né? Seja no papel de fornecedor, seja no papel de consumidor. O que nós precisamos para produzir qualquer coisa? Acabei de dizer das competências. O que são competências? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Isso é um conceito, inclusive, da sociologia. Atitudes. Precisamos de tempo. São os nossos recursos produtivos. Tempo e competências. Nós precisamos disso para fazer qualquer coisa, para assistir uma palestra, porque se os senhores não tiverem o mínimo de conhecimento, não estariam aproveitando a palestra. Se os senhores não tivessem habilidade de memorizar ou de anotar, talvez não fosse tão produtivo. A atitude de estar aqui, de ter escolhido estar aqui, não em outro local, também faz a diferença. E o tempo que os senhores estão dispondo aqui, porque no momento que os senhores estão aqui, os senhores estão abdicando de alguma outra coisa. Isso é o conceito da economia de custo de oportunidade. O custo
de estar aqui hoje, nos assistindo, é estar não fazendo, é não estar fazendo alguma outra coisa. Muito bem. Mas de que tempo nós estamos falando? Aí eu fui lá, jamais na filosofia, por isso que deu trabalho de escrever. Eu estava contando para a doutora Mariana, doutor Adriano, que eu passei, a primeira edição saiu pela editora RT, Revista dos Tribunais, novembro de 2011. E um ano e pouco depois estava completamente esgotada, as pessoas perturbavam a editora, me achavam até em casa para comprar esse livro. Um livro que era vendido na época por R$90, e outro dia descobri um exemplar no Brasil, da primeira edição, sendo vendido em um sebo, se não me engano, por R$300. Falei, puxa, se eu tivesse mais, né? Pois é. Então, eu resolvi passar um tempo de qualidade, pedir à RT que me compreendesse, eu precisava de tempo para reestruturar, para repensar essa teoria, porque eu não estava mais satisfeito com aquilo que eu havia escrito. E é natural, a vida caminha e a gente vai evoluindo e, de repente, tinha algo melhor. Então, de que tempo nós estamos falando? Eu fui lá na filosofia buscar o seguinte, que ontologicamente, isso naturalmente numa classificação simplória, é como o tempo nos permite, existe o tempo físico ou objetivo. Que tempo é esse? É o tempo que flui, que estabelece o ritmo da vida, que é medido pelos relógios. Ou seja, é o tempo acontecimento natural. Como dizem alguns filósofos, é o tempo que flecha a vida, é o tempo que passa. Esse é o tempo físico objetivo. Ontologicamente, o outro tempo, nessa simplificação, é o tempo pessoal ou subjetivo, que é o tempo, que é o suporte implícito da existência humana, ou seja, da vida, que dura certo tempo e nele se desenvolve. Para escrever essa frase, eu acho que eu fiquei uns 2 meses. É tão simples, né? Mas para você chegar a essa conclusão não é fácil. Não sei se eu sou um pouco limitado ou se realmente tinha muita coisa para pensar. Olhem bem, o tempo é o suporte da vida. E a vida dura certo tempo e a vida se desenvolve ou se desenrola nesse tempo. Trata-se aqui, do tempo vital. Eu preferi dar um nome para ele, porque aí tem se tratado muito da responsabilidade civil pela perda do tempo livre, pela perda do tempo útil, e eu não gosto muito dessas expressões. Não gosto porque tempo livre parece que é o tempo que sobra. Esse aqui agora não seria um tempo livre, dentro de uma análise. Tempo útil parece que existiria um tempo inútil, e não existe tempo inútil. Então, eu prefiro chamar esse tempo pessoal ou subjetivo de tempo vital, existencial ou produtivo, como queiram, porque, na verdade, é o tempo de vida, é o tempo total de vida que nós temos na Terra. É nesse tempo, meus amigos, que é um capital pessoal que, por meio de escolhas livres e voluntárias, esse tempo pode ser convertido em outros bens materiais e imateriais. O tempo é um capital pessoal. É com ele, que pode ser transformado. Por quê? Porque ele é um recurso produtivo, assim como as competências. Então, a conclusão é de que estamos falando aqui, na teoria do desvio produtivo, não no tempo físico objetivo, que é o tempo que os relógios medem, mas sim no tempo de vida de cada um de nós, esse tempo vital, existencial ou produtivo. Quais são as características desse tempo vital? Ele é finito, nós não sabemos quando vamos morrer, mas é a única certeza da vida. Esse tempo é finito, o nosso tempo. Ou escasso, que é um conceito da economia que a gente vai trabalhar um pouquinho à frente. Esse tempo é inacumulável, ninguém segura esse tempo, você não consegue fazê-lo parar. E esse tempo é irrecuperável. O tempo que passou, que foi perdido ou desperdiçado,
por exemplo, com problemas de consumo que não deveriam existir, é um tempo irrecuperável. Ele não pode ser reparado, ele pode ser eventualmente compensado. Agora, será que esse tempo vital, existencial ou produtivo é um bem econômico? Para isso, nós precisamos analisar a lei da oferta e da procura. Não se assustem, nós não vamos fazer nenhuma análise profunda, muito rápido. Essa lei é a lei econômica que rege a dinâmica da quantidade e a dinâmica do preço dos bens econômicos no mercado. E ela é sintetizada num brocardo latino. Eu não sou da época que se estudava latim, não sou tão antigo assim. Eu acredito que se diga Haritas Precium Facit, se não for assim, me corrijam. Que quer dizer, em português eu consigo ler. A escassez faz o preço. É isso que quer dizer, em resumo, a lei da oferta e da procura da economia. A escassez faz o preço. Significa o seguinte, que a escassez relativa à demanda, não é a escassez pura, é a escassez relativa à demanda. Esse é o critério que, através dos séculos, vem determinando o preço daquilo que cada um de nós valoriza. Eu me lembro quando eu estava escrevendo aí, ainda na primeira edição, eu não me lembro do nome do autor, não sou bom de nomes, vocês me desculpem. Tem outras qualidades, mas esse é um defeito. E era um autor inglês, possivelmente de 2 séculos atrás, um economista. Ele dava uma explicação muito boa. Ele dizia o seguinte, para poder diferenciar o bem econômico do bem que não é econômico. Ele dizia, imaginem ovos. Ovos estragados são um bem econômico? Mesmo que sejam escassos. Existe demanda, existe procura por ovos estragados? Nenhuma, que eu saiba. Nenhuma. Então, não é um bem econômico. Por menos ou mais que eles existam na natureza, não há procura, não há demanda por ovos estragados, o inverso de ovos que nós compramos no supermercado. Então, é justamente a escassez relativa à demanda que existe por aquele bem, né, que determina o preço dela e a maneira como nós valorizamos aquele bem. Então, eu chego aqui num primeiro momento com algumas conclusões sobre o tempo. E o tempo que nós estamos falando é o nosso tempo de vida, nosso tempo vital, existencial ou produtivo. Produtivo por quê? É bom explicar, né? Porque é nesse tempo que nós produzimos. Produzimos, inclusive, lazer, produzimos ócio, né? Nós produzimos, precisamos de competências e de tempo para produzir essas coisas todas. Então, algumas conclusões. Como as pessoas sempre querem mais tempo do que aquela parcela, aquele quinhão do que recebem em vida, né? Fazendo essa consideração, conclui-se que o tempo vital, obviamente, é um bem econômico, porque o tempo é finito, é escasso no conceito da economia. Se o tempo é escasso, tem um fim nas nossas vidas, e a gente sempre quer mais tempo do que ele existe, embora nós não saibamos qual é a duração de nossas vidas, ele é um bem econômico. Agora, como todo bem econômico é um bem jurídico, e eu trago aí a citação de Stolze e Pamplona, Pablo Stolze e Pamplona, conclui-se então que o tempo vital é um bem jurídico. Isso o próprio Pablo Stolze, o querido colega Pablo Stolze, grande juiz lá na Bahia, que fez um artigo, está disponível na internet, dizendo que, segundo as pesquisas dele, eu fui o precursor a identificar, vejam, senhores, uma coisa singela, né? Mas é o ovo de Colombo, né? Aquela coisa simples que depois que se resolve, faz, poxa, mas era só isso? Mas eu demorei 4 anos no início, mais 4 depois, 8 anos para descobrir essas coisinhas aí. Segundo consta na doutrina, e de uma forma geral
Na ciência nunca se pensou, na ciência jurídica nunca se pensou no tempo, nesse tempo pessoal ou subjetivo, que é o tempo vital, como um valor juridicamente relevante. Sempre se pensou nesse tempo que flecha a vida, que é o tempo no qual se computam os juros, né? Que, deixa eu ver se eu lembro, é um fato jurídico em sentido estrito ordinário, se não me engano é isso. Esse outro tempo, o tempo objetivo ou físico, esse tempo que flecha a vida, a classificação jurídica dele é fato jurídico em sentido estrito ordinário, enquanto que o outro tempo do qual nós estamos tratando não é um fato jurídico, é um bem jurídico. Isso é uma conclusão minha e que, obviamente, devido àquelas características do tempo, finito, inacumulável e irrecuperável, são características únicas desse bem, esse tempo possivelmente é o bem mais valioso de que cada um de nós dispõe na vida. E ele só é comparável, em termos de importância, à nossa saúde física e mental que a gente precisa para gozar, para usufruir desse tempo. Essa é a minha conclusão. Nas relações de consumo, agora começando a entrar no direito, qualquer fornecedor, lembra que eu disse que eu tinha criado um conceito? Ele tem uma grande missão implícita, que nós falamos há pouco: liberar os recursos produtivos do consumidor. Porque você pensar no fornecedor como aquele que produz, como aquele que, enfim, que coloca no mercado, vamos dizer assim, que fica mais amplo, mais genérico, aquele que coloca no mercado produtos e serviços, acho que isso é muito pouco, né? Nós temos que pensar para que ele faz isso. Para quê? Como eu disse há pouco, para satisfazer carências, necessidades, desejos e expectativas e, mais importante, para liberar os recursos produtivos do consumidor que não produz aquilo que o fornecedor está fornecendo. Então, se você vai a uma agência de turismo, é porque você não quer planejar sua viagem, você não quer comprar o seu bilhete aéreo, você quer que ela faça. Então, isso aí é liberação de recursos produtivos. Significa, liberar recursos produtivos significa dar ao consumidor, por meio de produtos e serviços de qualidade, condições para que o consumidor possa empregar o seu tempo e as suas competências nas atividades de sua livre escolha e preferência. Isso é um conceito-chave para nós entendermos o desvio produtivo do consumidor. O exemplo de liberação de recursos, eu comecei a falar agora, imaginem uma situação em que uma pessoa decide viajar de férias e ela diz: não, eu vou fazer uma viagem autossuficiente, eu vou planejar minha própria viagem, eu vou dirigir até o destino, eu vou acampar lá no destino, eu vou cozinhar a minha própria comida e, se sobrar algum tempo, alguma energia, alguma competência, talvez eu me divirta um pouco. Enfim, é uma viagem de férias, de lazer. Mas é uma viagem onde existe aí a característica da autossuficiência. Esse viajante, ele está fazendo tudo, ele não está delegando para um fornecedor. Isso se opõe a um consumidor, um turista consumidor, que procura uma agência de turismo, uma agência de viagem, para que ela planeje a viagem, organize essa viagem, para que essa agência compre os tickets, verifique os melhores preços, para que ela reserve os hotéis e tudo mais que os senhores sabem que uma agência faz, de forma que esse consumidor turista, ele simplesmente entre dentro de um táxi ou de uma van, hoje talvez de um Uber, e pegue um avião, chegando no destino já tem uma van esperando que o leva para um resort, para uma pousada, para um hotel, e dali os ingressos do teatro ou seja lá do que for, já estão comprados. Ele vai dedicar o tempo e as competências dele, a energia dele, quase que exclusivamente ao lazer e ao descanso. Por quê? Porque quem vai gastar
recursos produtivos, não estou falando de recursos materiais, recursos produtivos, é a agência de turismo. São situações opostas aqui que eu trago para ilustração, de uma forma bem singela, naturalmente. Em quais atividades, né, que existe essa liberação de recursos produtivos, né? Ou seja, o fornecedor libera o consumidor para fazer o quê? Né? Libera para que ele pratique atividades de sua livre escolha e preferência, como eu já disse, que geralmente são, é um conceito meu, atividades existenciais. Nós, em geral, estamos realizando atividades existenciais. Lembra que eu falei que o tempo, né, é o suporte da vida, a vida se desenrola nesse tempo e a vida se constitui das próprias atividades existenciais, que são, basicamente, estudo, trabalho, lazer, convívio social, cuidar de si, consumir. Basicamente essas 7 atividades, grandes grupos de atividades, né? Aí você fala assim, mas eu preciso de ir a um médico, está ali em cuidar de si. Eu preciso ir a um médico porque eu estou com um problema de saúde. Pode ser cuidar de si ou pode ser consumir, né? Isso aí, o enquadramento não é muito importante. O importante é saber que, em geral, nós estamos, né, dedicando a nossa existência, a nossa vida a uma dessas atividades, ou pelo menos essas são as principais. Na sociedade contemporânea, essas atividades geralmente integram o projeto de vida das pessoas. E essas atividades se mostram fundamentais ao desenvolvimento da personalidade e à promoção da dignidade das pessoas. Isso aí já no enfoque mais jurídico. Então, os senhores estão vendo a importância dessas atividades. É a nossa própria vida. Viver é estudar, trabalhar, descansar, dedicar-se ao lazer, conviver socialmente, aí está inclusa a família, cuidar de si, consumir. Veja que eu não coloquei e, botei vírgula antes de consumir, para não precisar colocar etc. Essas atividades existenciais são interesses constitucionalmente tutelados. Está lá o direito ao trabalho, o direito ao lazer, o direito ao descanso. Com alguma roupagem, de alguma forma, isso está na Constituição. São interesses constitucionalmente tutelados. Juridicamente falando, numa palestra jurídica, né? A missão implícita, vejam bem, aquela missão de liberar os recursos produtivos do consumidor, ela está fundada nos deveres legais do fornecedor. Então, o fornecedor, ele tem por missão, como eu digo, liberar os recursos produtivos do consumidor, mas isso está baseado, isso está fundado em deveres legais, principalmente deveres impostos pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Deveres de colocar no mercado de consumo produtos e serviços que tenham padrões adequados de qualidade e adequação, de qualidade e segurança, dever legal de dar informações claras e adequadas sobre seus produtos e serviços, de agir sempre com boa-fé, de não empregar práticas abusivas no mercado, de não gerar riscos nem causar danos ao consumidor, de sanar os vícios que os seus produtos e serviços apresentem, de reparar os danos que esses produtos e serviços e que as eventuais práticas abusivas causem ao consumidor, tudo isso de maneira espontânea, rápida e efetiva. Faz-se isso com o objetivo, mais uma vez, de atender às legítimas expectativas do consumidor, de deixá-lo satisfeito, satisfeito até no sentido fisiológico, de não lhe causar prejuízos, de modo que ele não precise, olha aí, se afastar das suas atividades para sanar problemas de consumo. Aí tem um primeiro sublinhado, né? Mas qual é a realidade do mercado? O que nós vemos no mercado de consumo dia e noite? Essa maravilha?
Infelizmente não, né? E lembro que eu disse no começo que somos todos, nós economicamente ativos, consumidores, ora fornecedores, então nós que reclamamos também somos responsáveis. Responsáveis para que a coisa melhore ou para que pegue um rumo ruim, como anda por aí. Então, qual é a realidade? Em vez de cumprir seus deveres legais, de atender o consumidor com produtos e serviços de qualidade e de liberar os recursos produtivos desse consumidor, inúmeros profissionais, empresas de diversos portes, principalmente as salientarias de grande porte, aquelas, inclusive as transnacionais, e o próprio Estado corriqueiramente violam a lei e não realizam, obviamente, a sua missão implícita de liberar os recursos. Eles fazem mais, eles permitem, essas empresas, esses fornecedores, permitem ou contribuem para que se criem no mercado problemas de consumo potencial ou efetivamente danosos. E ainda se esquivam da responsabilidade de saná-lo. É aí que começa o problema. Por quê? Vícios, defeitos, ou seja, falhas acontecem. Nós somos humanos, falhas acontecem a todo momento. Um pedido de desculpas, uma reparação, uma compensação, resolveria a grande maioria dos problemas. Só que, por os motivos mais variados, inclusive por questões de ganância, busca de um lucro sem tamanho, ou por ignorância, né? Há uma série de motivos que eu trato também no livro, superficialmente, mas trato. Esses fornecedores se esquivam da responsabilidade de sanar esses problemas. Falando um pouquinho sobre esses problemas de consumo, que é uma expressão que eu passei a usar com maior frequência, não via muito na literatura. Problema de consumo, para mim, é a consequência de um ato antijurídico de mau atendimento do fornecedor. Mau atendimento no sentido lato. Esse problema, né, ou esse mau atendimento, é representado por quê? Pelo fornecimento de um produto ou serviço com vício ou defeito, ou pelo emprego de uma prática abusiva no mercado. Isso aí é aí que começam os problemas de consumo. O problema de consumo potencial ou efetivamente danoso, ele sim enseja a responsabilidade civil do fornecedor de sanar o problema ou indenizar o consumidor, novamente, de modo espontâneo, rápido e efetivo. E vejam, essa conduta dos fornecedores de tentar se esquivar, ou, usando termos mais jurídicos, de tentar atenuar, impossibilitar ou exonerar a sua responsabilidade pelo problema, isso configura uma prática abusiva, enquanto gênero, vedada pelos artigos 25, 39.5, 51.1 e 4 do CDC. Esquivar-se de responsabilidade é prática abusiva, segundo o CDC. E qual é a reação do consumidor quando o fornecedor se furta, se esquiva de resolver o problema, resiste a resolver o problema, que é de responsabilidade legal dele? Qual é a reação do consumidor? Ele induz, vejam bem, ele induz o consumidor que está em estado de carência, pode estar com fome, pode estar com dor dentro de um hospital, é um estado de carência, e em condição de vulnerabilidade, porque todos nós consumidores somos vulneráveis, ele induz esse consumidor a fazer o quê? A despender, ou seja, a gastar o seu tempo, a adiar ou suprimir de vez alguma de suas atividades planejadas ou desejadas, que geralmente são atividades existenciais, a desviar-se dessas atividades, ou, colocando de uma forma mais longa, desviar as suas competências dessas atividades e, muitas vezes, assumir deveres operacionais e custos materiais do fornecedor. Estamos chegando no desvio.
O consumidor, vejam, colegas, ele age assim, ora, porque não há solução imediatamente ao alcance do problema. Imagine que ele está chegando de avião e, de repente, por um erro do piloto, que já aconteceu, tomou a rota errada, ele tem que voltar para a origem porque vai acabar o combustível e ele foi parar em outro lugar. É uma situação absurda, hipotética, mas pode acontecer. Né? O que um consumidor trancado dentro de um avião que está indo para a cidade errada, não está indo para a cidade de destino, o que ele pode fazer? Ele vai gastar tempo, né? Ele vai despender certamente alguma energia reclamando, mas, enfim, ele está em situação de desvio. Né? Então, ora ele está nessa primeira situação, ora ele faz isso para buscar a solução que no momento se apresenta possível, ora ele faz isso para evitar o prejuízo que poderá advir, ora para conseguir a reparação dos danos que o problema causou. Tudo isso conforme a situação. Né? Essa série de condutas que eu acabei de elencar aqui, e que o consumidor despende tempo, se desvia das suas atividades e, muitas vezes, assume deveres e custos profissionais do fornecedor, é o que caracteriza o desvio produtivo do consumidor. E aqui eu faço uma observação, meu tempo está chegando ao fim, eu vou acelerar, talvez pedir uns 10 minutinhos só a mais, por favor. Algumas pessoas disseram, eu não entendo o desvio produtivo, mas ele não está numa situação de total, ele está totalmente improdutivo. É porque o título original, o conceito original era desvio dos recursos produtivos do consumidor. Mas ia ficar um título desse tamanho no livro, né? Toda vez que fosse ser citado é um negócio enorme. Desvio dos recursos produtivos do consumidor. Esse é o título que deveria ser do livro e o conceito. Mas aí a gente reduziu. Então, não é questão que o desvio seja produtivo ou improdutivo. Os recursos é que são desviados. Esse desvio produtivo é um fato ou evento danoso e que se consuma quando o consumidor, se sentindo prejudicado, gasta o seu tempo vital e se desvia das suas atividades cotidianas para tentar, ele mesmo, resolver essa situação lesiva. Ele vai tentar, não tem garantia de que vai conseguir. Afinal de contas, ele é vulnerável e o fornecedor, às vezes, é uma mega empresa, né, contra a qual praticamente não há como resistir. Né? Então, eu chego ao conceito mais sociológico de desvio produtivo do consumidor, que é o fenômeno socioeconômico que se caracteriza quando o fornecedor, ao atender mal, ao criar um problema de consumo potencial ou efetivamente danoso, e ao se esquivar da responsabilidade de saná-lo, esse fornecedor induz o consumidor carente e vulnerável, a despender seu tempo vital, existencial ou produtivo. 2, a adiar ou suprimir algumas de suas atividades, que geralmente são existenciais. 3, a desviar suas competências dessas atividades, ou seja, a se desviar das próprias atividades. E 4, muitas vezes, a assumir deveres operacionais e custos materiais do fornecedor, como, por exemplo, gastando o telefone para reclamar, gastando um táxi para ir à justiça para uma audiência, né? Seja para satisfazer uma certa carência, seja para evitar um prejuízo, seja para reparar algum dano, conforme o caso ou a situação. Um conceito, numa outra perspectiva, mais jurídica e mais na visão do fornecedor, o desvio produtivo do consumidor é o fato ou evento danoso, como nós dissemos há pouco, que se evidencia quando o fornecedor, descumprindo seus deveres legais, cria no mercado um problema de consumo potencial ou efetivamente lesivo, omite, dificulta ou recusa a sua responsabilidade por ele e, valendo-se da sua posição de força no mercado, subverte a ordem jurídica, objetivando transferir para o consumidor mais fraco, que é o vulnerável, veladamente, em geral isso é feito de forma velada, os deveres e os custos profissionais atinentes ao problema, que são da responsabilidade do fornecedor. A lei impõe a ele. É a responsabilidade civil que o problema de consumo dá ensejo. Exemplos de desvio produtivo são vários. Enfrentar fila em banco por tempo superior ao razoável ou ao que a lei local estabelece, receber pelo correio, sem prévia solicitação,
um cartão de crédito que induz o consumidor juridicamente vulnerável a acreditar que precisa tomar providências para cancelá-lo, aguardar demasiadamente e sem justo motivo por atendimento em consultório médico, consultório odontológico, recepção de hospital, posto de saúde, etc. Ter que esperar em casa sem hora previamente marcada pela entrega de um produto ou pelo profissional que vai fazer um reparo ou que vai retornar para fazer um reparo que ficou mal feito. São tantas as possibilidades. Ter que chegar ao aeroporto com antecedência e depois descobrir que precisará ficar 1, 2, 3, 4 horas aguardando o voo que atrasou. Precisar, essa é a parte mais triste, eu acho, que sobrecarrega o judiciário e que coloca o consumidor em verdadeira via crucis, porque ele já passou, em geral, pela tentativa administrativa. Ele já tentou, administrativa, que eu digo a tentativa direta e amigável com o fornecedor, não resolveu o problema. Ele já recorreu administrativamente ao PROCON, não resolveu porque o PROCON não tem poder decisório. Então, muitas vezes não se resolve. Então, ele se vê compelido, o pobre consumidor, a submeter-se a um longo e desgastante processo judicial para exigir um dever legal ou uma obrigação contratual que o fornecedor sabe que tem, ou deveria saber, mas resiste a cumprir de forma rápida e espontânea. Então, esses são alguns dos inúmeros exemplos de desvio produtivo. Li rápido por causa do tempo. Agora, quais são os bens ou interesses jurídicos lesados no evento? Nós já falamos, já está mais ou menos claro, é esse tempo de vida, que eu chamo de vital, existencial ou produtivo. Esse é o bem jurídico que é primeiramente lesado numa situação de desvio, porque o desvio produtivo, na minha visão, não é o dano resultado. Ele é o dano evento, ou seja, é o fato ou o evento danoso. Então, você se desvia, isso é um evento danoso, que gera um dano. Muito bem, então, o primeiro bem jurídico lesado é o tempo de vida. O segundo é uma ou mais atividades existenciais da pessoa consumidora. Depende, se ela resolver em 5 minutos, não se pode dizer que houve um desvio, mas se demorar 1 hora, 2 horas, 3 dias, 10 dias, imagina a quantidade de atividades que estão sendo suprimidas ou adiadas. E eu gosto de sintetizar essas duas, as atividades, naturalmente, vejam bem, são interesses jurídicos, O tempo é bem jurídico, as atividades são interesses jurídicos. E eu gosto de sintetizá-los com a expressão existência digna, porque se você junta tempo e vida, imagina-se que nós todos queiramos uma vida digna, então o que se lesa efetivamente é a existência digna da pessoa humana. Em alguns casos, naturalmente, há também uma lesão ao patrimônio material da pessoa consumidora. Aí a pergunta que não quer calar, mas o desvio produtivo gera dano indenizável? Aí nós fazemos as considerações para chegar ao fim. Se nós considerarmos, que o tempo é o suporte implícito da vida, como já foi dito, que dura certo tempo e nele se desenvolve. Se nós considerarmos que a vida constitui-se das próprias atividades existenciais que nela se sucedem. Se nós considerarmos que a existência digna é tanto um bem jurídico quanto um interesse tutelado no âmbito do direito fundamental à vida e suportado pelo valor supremo da dignidade humana, se nós considerarmos ainda que o tempo vital tem valor inestimável por ser um bem econômico, conforme nós vimos, escasso, que não pode ser acumulado nem recuperado ao longo da vida, se nós considerarmos, por fim, que as atividades existenciais, que são esses interesses jurídicos, não admitem adiamentos nem supressões indesejados, por serem interesses jurídicos, suscetíveis de prejuízo inevitável quando deslocados no tempo, e faltou o conceito, se nós considerarmos o conceito de que dano existencial é a lesão a qualquer atividade existencial humana que precisa ser modificada ou suprimida em decorrência de uma interferência externa injustificada na liberdade de ação da pessoa, resultando em uma alteração danosa do seu modo de ser, do seu cotidiano e ou do seu projeto de vida. Logo, conclui-se que, independentemente da existência de culpa do fornecedor,
um evento danoso de desvio produtivo acarreta lesão ao tempo existencial e à vida digna do consumidor, que sofre, vejam bem, necessariamente um dano extrapatrimonial de natureza existencial, indenizável in re ipsa. Você não precisa provar o dano existencial, porque ele está íncito no próprio desvio. Se você se desviou, é óbvio que você gastou tempo. O tempo é um bem econômico, portanto é um bem jurídico. Ele tem aquelas características, uma vez que ele foi perdido, há o prejuízo. E as atividades? Toda atividade, eu não tive tempo de explicar, mas toda atividade que você adia, se ela for, dependendo da natureza dela, você adia um estudo. Para reclamar um problema hoje, se adia o estudo para amanhã. O estudo vai entrar na atividade que estava planejada para amanhã. Por quê? Porque você não consegue realizar duas atividades incompatíveis ou de natureza, de natureza incompatível ou reciprocamente excludentes no mesmo momento. Desculpa. Então, toda vez que você adia uma atividade, ela vai ocupar o lugar de outra. Aquela outra, se você quiser realizá-la, vai ocupar o lugar de uma próxima, e assim sucessivamente. Como a vida tem fim, vai chegar uma hora que você não vai realizar todas as atividades, porque você está sempre adiando, jogando uma e outra para frente. Então, o prejuízo é um prejuízo que é deduzido, você basta olhar que você verifica que tem prejuízo. Então, você não precisa provar esse dano existencial, porque o tempo perdido está perdido. E a atividade, uma vez que foi adiada ou suprimida, não tem mais como ser realizada, sem prejudicar uma próxima. Então, essa primeira conclusão. E, naturalmente, o consumidor também pode incorrer em danos patrimoniais ressarcíveis mediante comprovação. Para finalizar, quanto à jurisprudência do mero aborrecimento, ou mero dissabor, que vem sendo consolidada há muitos anos nos tribunais brasileiros, e dizem que existe uma indústria do dano moral, dizem que existe, o consumidor ingressa com o intuito de ter lucro, de obter alguma vantagem. Na realidade, o que existe são fornecedores, que somos nós, infelizmente, tenho que dizer que somos nós todos, no nosso papel de fornecedor, criando problemas para o próximo, para o nosso próximo, e isso gera essa sociedade, do desperdício do tempo. Então, essa jurisprudência vinha se consolidando, e eu verifiquei o seguinte: se a gente considerar, porque essa jurisprudência, no meu sentir, data máxima vênia aos que pensam diferente, doutora Mariana, se tiver pensamento diferente, nossa colega juíza aqui, essa jurisprudência foi formada em cima de algumas premissas que, ao meu ver, estão equivocadas. Mas, se a gente considerar que o conceito do dano moral evoluiu daquela antiga ênfase nas consequências emocionais da lesão para se concentrar agora no bem ou no interesse jurídico atingido, ou seja, que o objeto do dano moral deixou de ser a dor, o sofrimento, a humilhação, o abalo psicofísico, e se tornou agora qualquer atributo da personalidade humana lesado. Se nós considerarmos ainda que nos eventos de desvio produtivo os principais bens ou interesses jurídicos atingidos são o tempo vital e as atividades existenciais da pessoa, e não a sua integridade psicofísica, se nós considerarmos ainda que esse tempo existencial encontra-se juridicamente tutelado, tanto num rol exemplificativo de direitos da personalidade, quanto no âmbito do direito fundamental à vida, então é de se concluir que está equivocada, peço vênia aos que discordam, a jurisprudência tradicional que sustenta que essa via crucis, porque é uma via crucis que o consumidor percorre ao enfrentar problemas de consumo criados pelos próprios fornecedores, que isso representaria mero dissabor ou aborrecimento e não um dano extrapatrimonial indenizável. Existe uma nascente jurisprudência brasileira, já estou encerrando, que no dia 1º de fevereiro desse ano, quando eu finalizava esse capítulo da nova obra, eu fiz uma pesquisa em todos os tribunais
e verifiquei que, naquela data específica, de todos os tribunais de justiça brasileiros, 14 tribunais já estavam aplicando expressamente a teoria do desvio produtivo em 852 decisões colegiadas proferidas até então. No dia seguinte, fui só dar uma olhadinha no que mais aplicava a teoria, que era o Tribunal de Justiça de São Paulo. No dia seguinte, já tinham mais 5 decisões aplicando a tese. Eu parei, naturalmente, de consultar, porque senão eu não ia encerrar o livro. E a primeira decisão oriunda, esse é meu último slide, a primeira decisão oriunda do Tribunal de São Paulo é esta aqui. É uma ação de indenização por danos morais, vício do produto, máquina de lavar, aquisição em decorrência da consumidora ser portadora de 4 hérnias. E por orientação médica, ela foi privada de realizar esforços físicos. Eu grifei aqui: houve inúmeras tentativas de resolução do problema que restaram infrutíferas. Olha aí a via crucis da consumidora. Tentativa de resolução por intermédio do processo administrativo junto ao PROCON. Lá foi avançado um acordo que foi descumprido. Vamos seguir ali embaixo. O tempo demasiado sem o uso do referido produto. Desídio e falta de respeito para com o consumidor. Tempo perdido do consumidor na tentativa de solução do infortúnio, que acarreta dano indenizável. Inteligência da tese do desvio produtivo do consumidor. Danos morais configurados. Afronta a dignidade da pessoa humana. Olha só que coisa linda. Caso dos autos que não se confunde com um mero aborrecimento do cotidiano. Indenização fixada em R$5.000, sentença de improcedência reformada, recurso provido. Tribunal de São Paulo, julgado em 2013 pela 5ª Câmara, da lavra do desembargador Fábio Podestá, que é até um colega do Brasilcom. E aqui eu encerro a minha apresentação, deixando aí a capa do livro, o meu e-mail de contato, inclusive de venda direta do livro, já que, por enquanto, eu sou autor e editor. Nosso escritório está fazendo a venda direta a preços muito melhores do que o do mercado. E, enfim, agradeço a todos, me coloco à disposição, obrigado pela paciência, boa noite.